Muito bem, estamos começando mais um Truque de Cozinha. Hoje a gente saiu do estúdio com um Truque de Cozinha e juntamos no Truque de Cozinha e Gastronomia. Para quem não sabe, são dois programas diferentes, né? Um eu faço a receita e o outro eu saio para mostrar o que existe de melhor na gastronomia da Serra Gaúcha. E hoje eu escolhi um lugar muito bacana, que tem uma culinária riquíssima e um restaurante totalmente diversificado, com uma proposta de serviço de primeira, impecável, sendo que tem uma noite de frutos do mar, tem o cardápio ao meio-dia, com carnes selecionadas, com cortes realmente feitos na grelha, com o maior carinho do mundo, um buffet de salada maravilhoso, pratos quentes, pratos executivos, e também nos sábados, agora no inverno, a feijoada. Esse restaurante é o Porto Del Toro, aqui no Shopping Iguatemi de Caxias, e a gente vai mostrar, além desse ambiente bacana, toda a questão do respeito ao cliente, esse atendimento maravilhoso, com uma equipe que foi formada aqui de colaboradores que é realmente, que faz uma grande diferença nesse restaurante. Então hoje o Truque de Cozinha é fora do estúdio, mas também com muitas receitas, né? Receitas especiais de frutos do mar aqui no Porto Del Toro. Ambiente bacana, Porto Del Toro, estou aqui com o chefe Leandro. Leandro, para a gente começar esse programa, a gente vai fazer um papo rapidinho, porque a ideia é mostrar as receitas do Porto Del Toro hoje. Né, boas receitas, e hoje a gente quer enfatizar um pouco mais dessa noite dos frutos do mar. As pessoas falam para mim e perguntam: Rodrigo, onde é que eu como bons frutos do mar? Aqui está muito bem representada na quinta noite, então toda quinta noite é a noite dos frutos do mar aqui do Porto Del Toro. Como é que funciona? Quando a pessoa chega aqui no Porto Del Toro, como é que é a sequência que o Porto Del Toro oferece para os seus clientes? Bom, a pessoa, na noite de frutos do mar, a gente recebe o nosso cliente com uma que a gente chama uma casca, uma crosta de queijo, que serve como base para uma carne de siri. A gente faz um bolinho de bacalhau, que serve junto, e também camarão com finas ervas, camarão sem casca com finas ervas. Então, uma cestinha de queijo, que tu pode comer essa cestinha, né? Ela serve de base. Bem saborosa. Carne de siri. Carne de siri, feito de um jeitinho especial, aí que a gente vai ver nas receitas que a gente vai executar na cozinha. Certo. Lá. E a gente recebe com isso, e depois a gente tem todo o buffet de saladas, que na quinta-feira é diferenciado. É diferenciado. Geralmente, o buffet de salada do Porto Del Toro é muito bom, né? Para quem gosta e aprecia boas saladas, realmente aqui é maravilhoso. Mas como tem a questão dos frutos do mar na quinta-feira à noite, vocês também mexem um pouquinho nas saladas. Na quinta-feira a gente mexe. É uma política que a gente tem na casa aqui, que além procurar um equilíbrio na comida, bom equilíbrio na comida, e outra coisa assim, a gente também tem que espiritualizar o cliente ao que você está servindo, entendeu? Certo. Então a gente procura sempre cuidar desses detalhes, que na nossa proposta a gente acha que faz a diferença. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Até isso o restaurante tem um slogan, né, que foi criado, que é arte para o seu paladar. Então assim, é para comer muito bem, assim, a gente cuida bem de cada detalhe. Cada detalhe, a seleção dos alimentos, a maneira de ser servido, como ser servido, entendeu? Com todo o respeito ao cliente que vem aqui desfrutar da quinta-feira. Sem dúvida nenhuma. Aí, beleza, o buffet de saladas, e aí como é que tem os pratos quentes? A nossa sequência de frutos do mar é assim, ó. Temos o buffet de saladas, no qual tu falou, e junto com esse buffet de salada, anexo a ele, junto, que isso acompanha tudo, é um contexto todo que a gente serve. Entendeu? É cobrado por pessoa, não é por prato. Exato. Você paga um X e come à vontade. Certo. Então, assim, o que acontece? Para o buffet quente, o que acompanha? Tradicional arroz branco, uma batata sauté bem feita. Aí depois vem camarão na moranga. Certo. Lula recheada com queijo ao molho champanhe. Maravilhoso. Aí a gente também tem um mix de frutos do mar, que vai camarão à milanesa e lula. A milanesa servido no... E também tem uma caldeirada de frutos do mar agora,
então, o tempo mais frio assim ajuda a aquecer também. Maravilhoso. Caldeirada é sensacional. Então os pratos quentes juntos com a salada. Aí a pessoa degusta isso tudo e aí vem a sequência na mesa. Daí não para por aí, né? Aí o negócio começa assim. A gente normalmente não tem uma regra, porque a gente faz um sistema de sequência conforme está o movimento da casa, né? Mas assim, nessa sequência o que vem? Vem assim, ó, paella de frutos do mar, risoto de camarão, 2 tipos de camarão com casca, com molhos. A gente faz um molho extra virgem, com azeite extra virgem, certo, finas ervas, o tradicional alho e óleo, são esses 2 molhos que eu não. A gente tem uma iguaria que a gente vai preparar lá na cozinha, que é a nossa costela de tambaqui, que também passa em forma de sequência. A gente também tem 2 tipos de filés de peixes, que são os tradicionais, que todo mundo conhece e aprecia, que é o congrio e o salmão. A gente faz um molho nele assim, que vem ao lado, isso é opcional se o cliente quer ou não quer, mas está ali para pegar, que é um molho à base de champignon, alcaparras e azeitonas. Maravilha. Entendeu? Isso tudo marinado com manteiga, para ser colocado junto com o congrio, e o salmão vem com o tradicional molho de maracujá. Sensacional. Então vocês entenderam, né, gente? Chega aqui, tem a entradinha, depois tem as saladas, os pratos quentes, e você está sentado à mesa, vem todo o serviço que você vai degustando, né, paella e todos esses pratos, o salmão, o congrio, né, nessa noite dos frutos do mar. Importante falar que às vezes as pessoas não comem frutos do mar. E a namorada come, mas o namorado não come, mas quem não come frutos do mar tem todas as carnes à disposição também. Mas é realmente um serviço diferenciado. Leandro, abre a cozinha para nós, vou me fardar e eu vou contigo lá para dentro, então, para a gente mostrar para o pessoal de casa, então, um pouquinho dessas receitas. Você que gosta de aprender, vamos falar um pouquinho risoto de camarão, a costela de tambaqui, a entradinha, que é a carne de siri, para você aprender um pouquinho mais aqui no Truques de Cozinha. Muito bem, estamos aqui na cozinha, uma bela cozinha super estruturada, afinal de contas um restaurante desse porte tem que ter essa infraestrutura, né, Leandro? Precisa. Bom, estamos aqui para mostrar então um pouquinho do que é a Noite dos Frutos do Mar, as receitas que você serve, e vamos começar pela entrada, que já é consagrada, né, Leandro? Sim, essa entrada a gente desenvolveu ela à base de alguns ingredientes, sabendo o paladar dos nossos clientes, né? Certo. Então, o pessoal que gosta assim de bastante queijo, de assim não sentir muito a fortidão, por exemplo, que é uma carne de siri, a gente tenta equilibrar com alguns temperos, com alguns molhos, para que isso saia no equilíbrio perfeito, para que não agrida nenhum nem outro. Maravilha. A gente também toma bastante cuidado na hora de escolher o queijo, às vezes a gente esquece, não pode ser muito salgado, porque normalmente quase todos os clientes apreciam a casquinha, comem a casquinha, então é uma entrada, então a gente toma todo esse cuidado. Maravilha. A casquinha que o Leandro está falando é justamente, ela vai servir de suporte, ela é feita de queijo e você pode fazer em casa e pode servir com risoto dentro, com várias ideias. Isso. Aqui nós vamos mostrar o que é servido de entrada, então, para você que vem na Noite dos Frutos do Mar aqui do Porto del Toro, já ser super bem recepcionado, além dessa casquinha com o siri, a carne de siri, também um belo bolinho de bacalhau vai à mesa para começar então essa noite maravilhosa dos frutos do mar. E para lapidar toda essa harmonia que você falou agora há pouco, a gente também coloca um camarão, a gente chama aqui no tamanho técnico da cozinha, né, puxado, as finas ervas e com extra virgem de boa qualidade para dar também mais um toquezinho na entrada. Entendeu? Maravilhoso. Então vamos lá, Leandro, vamos começar pela casquinha. Vamos lá então, por favor. Então, uma frigideirinha. É muito fácil de fazer, certo? Bom é fazer com uma frigideira antiaderente, porque a gente precisa que desgrude com facilidade. Então você que não tem uma frigideira antiaderente, procure comprar porque realmente vale a pena. Lembrando que quando a gente compra a frigideira, sempre tem uma parede boa, certo? Não comprar muito fina para não ter problema de queimar e estragar o utensílio. Então sempre com uma boa parede, pelo menos uns 2 ou 3 milímetros. Aquecendo a frigideira. Isso. A gente vai aquecendo a frigideira até chegar a um certo ponto, que ela fique bem aquecida. Eu gosto muito assim de usar o tato. Sim, claro. Para sentir como é que está o fogo. Aí eu adiciono o queijo. E é assim que se faz, né, Leandro? É assim que se faz. É um trabalho bem artesanal, vocês vão ver,
vão verificar agora no desenvolvimento da receita, ó. Ela é assim, ó. Adiciona-se o queijo até tapar o fundo da frigideira. Certo. Seja meio rápido, deu alguma batida. Preencha assim, ó, quando for fazer o preenchimento, suavemente assim, ó, pra não... Certo. E deixa até um ponto dela ficar dourada, entendeu? Ok. Aqui tu tá usando um parmesão, né? O parmesão. Na verdade é um mix de parmesão com queijo serrano. Olha aí, gente. Então pode usar um mix de queijo. Com o parmesão ele funciona. Lembrando sempre de ralar o queijo na hora, que dá toda a diferença, né? Do que comprar pacotinho pronto. Sempre procure comprar o queijo e ralar na hora, que é outra. Aí, normalmente a gente vai testando. Finalização. Aqui, ó, já vai, ó, testando aqui com o pegador, ó. Certo. Com que a casquinha não grude totalmente. Entendeu? A gente gosta de deixar dourada, mas você pode deixar da preferência que você quiser. Aqui no restaurante a gente prefere que ela fique mais dourada, até por uma questão de estética no prato, entendeu? Ok. Você pode dar essa olhadinha. Normalmente a gente pega ela aqui assim, ó. E seja rápido, só que agora aqui eu meio que me atrapalhei, mas vou tentar resolver. Aqui, ó. Beleza. Ela deu essa dourada aqui, ó. Por exemplo, a parte de dentro, aí a gente faz tipo aqui um molde bem nosso, bem autêntico aqui. Claro. Aqui assim, ó, a gente coloca a casquinha aqui dentro, ó. Vai queimar um pouquinho a mãozinha, não precisa ter medo, tá? E com um fundo de algum vidro que você tem, até um próprio copo de extrato de tomate na sua casa, você molda aqui. Exatamente. Fizemos dessa maneira justamente para o público de casa já... Né, isso Você todo mundo molda... tem em casa, né? Um potinho de sobremesa e um vidrinho, todo mundo tem. Todo mundo tem isso aqui em casa. Bom, para começar, nossa casquinha está aqui moldada. Ok. Entendeu? E aí no momento que ela vai esfriando, ela fica no formato. Isso é muito bacana. Aí a gente coloca aqui. Aí agora nós vamos preparar a nossa carne de siri. Aqui temos uma manteiga de boa qualidade. Sempre importante, né? Sempre. Produtos de qualidade. Exatamente. Faz toda a diferença, né, Leandro? Tudo. Tu gasta um pouquinho a mais no ingrediente, mas realmente faz a diferença comprar uma manteiga de boa qualidade. Então aqui eu acrescento uma colher e uma pitadinha de cebola bem picadinha. Você que não gosta, você pode usar uma pimenta, o que você quiser, mas aqui a nossa é feita assim. Tem uns segredinhos também daqui do Porto del Toro, que é claro, né? A gente está mostrando para você fazer em casa, mas também para você vir aqui degustar essas receitas maravilhosas. Que nem essa tem os segredos do chefe, né, Leandro? Ah, tem que ter, né? Senão a gente não... Tem que ter o toque, tem que ter isso, a gente consegue fazer toda essa... Na verdade, assim, o segredo pra mim, assim, eu uso muito com o pessoal que me ajuda aqui, que me auxilia, eu sempre procuro, dentro da comida, procurar o equilíbrio. Nunca ter de mais uma coisa, nem de menos outra. Exatamente. Equilibrada. A comida nossa sempre procura ser equilibrada. Quando ela começa a fugir disso, aí a gente já... Exato. É um cuidado que tem que ter, né, Leandro? Isso, muito. Até porque vocês têm essa questão de muita proximidade com os clientes, né? Vocês escutam o que o cliente precisa, né? E vão adaptando. Bom. E há quantos anos já tem essa Noite dos Frutos do Mar aqui no Porto del Toro? Ah, essa Noite de Frutos do Mar vai perto de... Não sei te precisar bem certo, mas eu acho que em torno de 6 a 7 anos. Entendeu? A gente faz toda quinta-feira à noite. Na sexta-feira santa a gente estende também o Frutos do Mar e o incremento. E também, pessoal, avisar vocês aí que daqui logo, essa Noite de Frutos do Mar vai ser incrementado, os pratos já estão sendo estudos. Nós vamos incrementar essa noite, possivelmente com 2 ou 3 tipos de bacalhau. Olha aí que maravilha. Dourou a cebola. Dourou a cebolinha. Cuidado lá no dourar a cebola, assim que ela chegar a um tom de caramelo, né? Para que ela não comece a ficar amarga. Tu adiciona a cadrinha de siri aqui. Não se assuste que ela vai ficar um pouco escura da manteiga. Entendeu? Não se assuste que depois a gente dá uma corrigida nisso aí tranquilamente. Olha só que maravilha. Ela vai formando tipo uma pasta. Entendeu? Aí a gente adiciona um molho que a gente faz especial aqui. Molho da casa, né? Um molho de tomate. Casa, mas o que vai nesse molho assim, além de não conseguir, vou demorar muito tempo para explicar. Sim. Mas assim, ó, o que acontece? É um molho à base de caldo de peixe, tomate e alguns temperos frescos. Pra quê?
com o conjunto de tudo isso daqui, ele dá um pouco assim, tipo, uma sensação mais de doce. Certo. Para dar o equilíbrio com aquela fortidão da carne de siri, que é um fruto do mar que está sempre em contato com a areia, está sempre enterrado, então ele é muito salgado e tem uma grande fortidão. Exato. Então esse molho a gente criou ele para amenizar um pouquinho. Amenizar isso para dar um equilíbrio na boca do cliente. Maravilhoso. Aí a gente adiciona aqui... Tem que botar o tomate. Não, primeiro. Ah, primeiro esse. Esse aqui é um creme de leite. Ou se preferir, nata. Nata. A gente adiciona. Essa porção que eu estou fazendo é para servir dar uma entrada ou duas aí. Certo. Para uma pessoa. Para 2 pessoas no caso. Então aqui eu adiciono o molho. Junto aqui, ó. E tem eu provei o molhinho, tu me desse para mim provar. E também tem um toquezinho picante, assim, mas leve, né? É bem leve, para não agredir, que nem todo mundo gosta de pimenta, né? A gente faz dessa maneira aqui, ó. Entendeu? Tomar bastante cuidado assim na hora de colocar, porque vocês podem ver, ó, que como é um fruto do mar, ele tem água, não tem como... Exato, tem bastante umidade. Tem bastante umidade, então você cuide bastante, cuide com o fogo, assim, ó. Aqui, devagarinho e sempre. Devagarinho e sempre. Está aqui pronta a nossa carne de siri. Tu adicionas o salzinho a gosto, assim, ó. Só um salzinho a gosto, salzinho. Adiciona o salzinho a gosto, assim, para ele ficar. Ótimo. E assim, ó, para ele não perder a característica, todo fruto do mar, todo mundo gosta de colocar uma pimentinha, né? Exatamente. Pimentinha ralada na hora. Entendeu, ó? Para ter um certo também, que a pimenta dá um frescor, essa pimenta negra, né? Dá um toque. Exatamente. Então, aqui, nossa carne de siri está pronta para ser levada com crostinha. Ótimo. Depois nós vamos empratar tudo isso para mostrar para vocês empratadinho e bonitinho. Esse é o processo da cozinha, gente. Está na cozinha do Porto del Toro e realmente mostrando, né, como é o bastidor. Né? E aqui a gente tem orgulho de mostrar porque realmente a estrutura do Porto del Toro é sensacional. Então vamos reservar essa, né? Vamos reservar. Vamos botar ali no cantinho. Tá contigo, Rodrigo. Beleza? Beleza. Ok. Agora, Leandro, então vamos partir pro risoto. Tá? Isso. Risoto é importante a gente falar. As pessoas, e a gente tem tradição aqui, tá? De fazer o risoto com um arroz comum. A gente foi criado dessa maneira. Sim. De um tempo para cá que a gente tem acesso ao arroz italiano, né? O arbóreo, o carnaroli, que é o tipo de arroz que é usado para o risoto. Como aqui é um restaurante, gente, o que é feito? Cozinha-se esse arroz arbóreo, vocês usam arbóreo, carnaroli, arbóreo, tá? No caldo, até que ele chegue num ponto de al dente. Porque o que é feito no risoto aqui? É feito na hora. Então já tem um arroz pré-cozido para agilizar o processo, senão ele levaria 20 minutos e você não tem esse tempo para ficar lá fora esperando. Então é tudo feito na hora em pequenas porções, para você ter o risoto com a umidade certa, né, e a consistência certa de um risoto. Então, para fazer um bom risoto, o que a gente vai precisar? Primeiro, uma cebola bem picada, bem né? Picada. Bem picada. Esse é o primeiro segredo de um bom risoto. Muito cuidado, muito cuidado. Até se vocês... Aí vocês, é muita cebola, a gente chora para fazer assim. Pessoal, tem um segredinho de chefe assim que eu aprendi, um dos que eu tive a oportunidade de trabalhar, que ele disse assim: enquanto se pica cebola não se fala. Exato. E daí não acontece essas coisas. Maravilha. Tá. Primeiro segredo do risoto, então, é a cebola bem picada. Nós vamos usar esse arroz italiano, que é o arbóreo carnaroli, você encontra em qualquer supermercado. Tá? Realmente dá uma cremosidade muito maior no risoto na finalização. Pode fazer com arroz branco, com arroz parabolizado? Pode. Mas o resultado com esse tipo de arroz, que é um grão curto, com muito mais amido, realmente faz a diferença na hora de finalizar a receita e você vai ter muito mais cremosidade. A característica do verdadeiro risoto italiano. Então, vamos lá. Podemos lá então? Beleza. Acrescentamos um pouquinho de manteiga. Quem gosta de azeite de oliva pode ser feito com azeite de oliva também. Manteiguinha e a cebola. Então assim, ó, normalmente eu uso cada um com a sua mania, né? Mas exato. Assim eu uso primeiro sentir o fervor da manteiga, assim, quando ela dá aquela primeira começa a espumar, né? Quando ela espumar, eu costumo colocar a cebola para ela ficar no ponto certo. Segundo segredo de um bom risoto: fritar bem a cebola. Não é só para o risoto, isso eu falo em quase todos os programas. A gente tem que trabalhar bem a cebola, porque realmente
Se cortar ela bem picadinha e trabalhar bem a cebola, ela não vai aparecer na finalização do risoto e não deve aparecer. Não deve. E a cebola, como a gente bem picada, mas também num processo mais rápido que tu precise, a gente pode também triturar a cebola. Sim. Mas primeiro trabalha ela, dora e depois passa no processador. Olha só. Nunca com ela crua. Enquanto a gente trabalha com a cebola, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o Truques de Cozinha especial hoje aqui no Porto Del Toro. Cebolinha dourada, qual é o próximo passo, Leandro? Arroz arbóreo. Arroz arbóreo. Como eu falei, aqui o arroz já está pré-cozido, até que fica al dente. Isso você pode fazer em casa, cozinha com caldo de legumes. Como é que se faz um caldo? Cebola, cenoura e salsão, certo? Faz um caldo básico de legumes com água, deixa ferver, cebola, cenoura e salsão. Deixa ferver a água, tá? Até que esse sabor passe para a água e transforme num caldo. Você tem um caldo de legumes. Cozinha o arroz devagarinho, vai acrescentando caldo até que ele fique al dente. Facilita para a gente não ficar horas na frente do nosso convidado. A gente pode deixar isso preparado já com antecedência, como o Leandro faz aqui no restaurante. Porque daí o risoto ele é puxado na hora, feito na hora e finalizado na hora. Assim como o Rodrigo, tu falasse, né, Rodrigo? A gente adiciona mais um pouco de caldo. Claro, para ter umidade. Para que a gente faça, para ele ter, além de ter umidade, deixar o risoto homogêneo. Exatamente. Para a gente conseguir trabalhar e aqui bem. tu vai trabalhar a finalização do arroz, porque ele está bem al dente, né? Trabalhando. E junto com isso, outro segredo do risoto de camarão, do nosso risoto de camarão, que todo mundo pergunta. Vai cair o segredo agora, não tenho como dizer que não. Certo. Então assim, ó, o segredo da casa é que a gente puxa o nosso camarão na hora. Assim, você tá fazendo o risoto aqui, por exemplo, coloquei o caldo para ele ficar assim homogêneo. Certo. Já tô adicionando aqui, por favor, passa essa frigideira para mim. Ok. Aqui, olha, altera o fogo. Eu vou fazer, aqui eu uso um extra virgem. Ótimo. Nesse caso, gente, quando a gente trabalha com camarão, tá? O Leandro tá fazendo o passo certo para não errar o camarão. Porque o camarão perde umidade e ele fica borrachudo. Então qual é o segredo? Saltear ele à parte e ele vai entrar na finalização da receita, só no fim. Porque ele não pode cozinhar demais. Cozinhando demais ele fica borrachudo. Então você faz separado, faz todo o processo do risoto e depois no fim a gente acrescenta o camarão. O processo que eu uso quando tá esse negócio é um pouco de vinho branco aqui para dar um toque no... Certo. Muito pouco para não agredir. Aí depois que ele tá certo, chega fervendo, eu tiro ele pro lado do fogo e vou preparando o camarão. Ótimo. Vai lá que eu vou cuidando aqui pra ti. Tá, quer tirar do fogo? Isso, vamos deixar aqui do camarãozinho nosso, ele já vem temperado, um pouquinho também, bem pouco vinho branco, sal, uma pimentinha. Então a gente já deixa ele meio pronto para esse tipo de detalhe. Sutileza, né? Não precisa botar... Nunca agredir. Exatamente. A gente porque nunca é um agride. Sabor suave, né? Senão Frutos do mar, o segredo dele é o frescor, então você tem que respeitar o frescor do frutos do mar. Exatamente. Vocês veem que tem vários tipos de camarão. Esse camarão é um camarão Rio Grande que a gente trabalha, entendeu? Pro risoto, que ele é um camarão que tem uma boa... Maravilhoso. Uma boa aderência, entendeu? Ele tem uma boa consistência, assim. Assim, ó, eu não gosto muito de deixar pra mim, o seguinte, eu observo, vou pegar com a mão aqui, se tu não te importar, vou te mostrar. Aqui assim, ó. Quando ele terminou aqui, ó, que ele não tem mais, pra mim ele já tá no ponto. Porque exato, rosou tá pronto. Rosou tá pronto. Até porque ele vai finalizar lá dentro também, né? Vai ficar no risoto. Então aqui dentro, até esse próprio calor já me ajuda, né? Importante, gente, quando a gente trabalha com camarão, é o seguinte... rosou tá pronto e nunca botar muita quantidade na frigideira ou na panela, é em poucas quantidades, porque se a gente colocar muita quantidade, larga a umidade e em vez de ele dourar, como ele está caramelizando as proteínas aqui, ele vai cozinhar, é diferente. Aqui a gente intensifica sabor, certo? Aí você já pode perceber que o nosso risoto já está ganhando uma certa cremosidade. Exatamente. Já está ganhando uma textura boa. Aí aqui a gente tem outro molho também que a gente faz à base de tomate. Certo. Só que esse a gente não usa tanto caldo de peixe. Certo. Lembrando que o nosso caldo de peixe nem usa comprado. Como dentro de uma cozinha, é tudo artesanal. Exatamente. A gente chegou aqui antes, estava todas as panelas dos caldos, tudo aqui, preparando aqui. Tem uma pessoa que fica por trás de mim, que é a dona Salete, aí que me ajuda bastante nesses detalhes. Maravilhoso. Então assim, o nosso caldinho, esse a gente adiciona no nosso risoto. Como que a gente procede agora? O risoto, vocês viram que ele está ficando... já, digamos, perdendo umidade, tá ganhando cremosidade. Acrescenta o camarão. Acrescenta o camarão.
Eu tô fazendo, você pode fazer diferente em casa, mas aqui eu tô fazendo no processo do restaurante. Exatamente. Isso é importante falar, né? E aí o que acontece? É exatamente isso que acontece quando você senta à mesa. Aqui atrás está sendo produzido um risoto na hora, gente. Aqui, ó. É dessa maneira que o produto vai chegar à tua mesa, a maneira que a gente está mostrando aqui. Então dá uma olhada aqui, ó. Você tem que cuidar que daqui a pouco ele começa a grudar. Olha só. Olha a cor e o aroma, maravilhoso. Aqui. E normalmente, para finalizar, para dar um toque de tipo, que o cara fala, bom, aqui vocês podem se olhar, daí tá um pouco desintegrado, mas aí se eu pegar esse mesmo parmesão da casquinha, certo? Entendeu? E dar um leve toque de queijo, que nem muita gente gosta de queijo, nem pode, tem tolerância, né, mas enfim. Mas todo o risoto é finalizado com um bom parmesão no final, né? Ah, com certeza, então. Então está aqui, pessoal, ó. Esse é o risoto da noite de frutos do mar do restaurante Porto Del Toro. Maravilhoso. Depois nós vamos empratar bonitinho. Nós vamos empratar o risoto, vocês vão ver lá. Excelente. E agora vem uma receita que, para quem sabe apreciar peixe, gente, é sensacional. E essa receita o Leandro faz com maestria. Costela de tambaqui. Como é que surgiu essa receita aqui no Porto Del Toro? Como é que começou essa história? A história da costela de tambaqui são clientes nossos, que o pessoal daqui gosta muito de sair pescar. Exatamente. Esse detalhe. Tem muitos pescadores. E a gente viu o comentário, costela de tambaqui, o nome me chamou engraçado. Eu tinha antes de conhecer, me aprofundar, saber o que era, eu não sabia, assim, não tinha noção do que era, achava que era sei lá, não tinha bem na minha cabeça. Quando eu peguei, eu disse, pô, dá pra fazer um bom trabalho com isso. Aí desenvolvi um fornecedor, não foi fácil, eu demorei 3 anos pra achar um cara. E não, assim, ó, tem uma costela de tambaqui, mas tem costelas de tambaqui bem maiores do que eu tenho, mas assim, fica absurdo pra chegar até nós aqui. Uhum. Então, assim, é um produto bem diferenciado, assim, ó, pra quem gosta de peixe, é um peixe de água doce, peixe amazônico, entendeu? Da família lá do Cunaré, Pirarucu. Essa turma toda, são peixes maravilhosos. Assim, são peixes bons de trabalhar. Até agora também já vou vir com outra novidade no tambaqui. Consegui desenvolver um fornecedor de filé de tambaqui. Em breve vocês vão comer aqui um filé de tambaqui crostado. Nós vamos mostrar essas novidades. Quando tiver o bacalhau, a gente vai informando vocês. Que é isso, a evolução do restaurante vai acrescentando mais coisas. Sempre é um sucesso a noite de frutos do mar aqui Pra você que gosta de frutos do mar, gente, é importante. E importante falar também, às vezes as crianças não gostam de frutos do mar, você não tem com quem deixar os filhos, mas a parte de carnes funciona também, né? Parte de carnes, massa. Assim, ó, se a criança, por exemplo, para vir ao Porto Del Toro, alimentar a criança não é desculpa, porque até batata frita a gente arruma aqui. É isso aí. Maravilha. Então assim, ó. Aqui tu deixou marinando, vamos explicar. Marinar, então, é deixar, então, a carne, né, um tempo descansando num líquido. Isso se chama marinar. Marinar. Essa marinada que eu faço é assim, a gente faz um caldo base cheia de tempero. Dentro desse caldo aqui a gente deixa ele curtindo em pimentões, cebolas, alguns outros temperos verdes, até um pouquinho de sal. E é o que a gente faz. Aqui eu vou mostrar na frigideira para vocês, mas a gente usa ele no forno porque ele sai muito em grande escala aqui no restaurante. Exato. Então, a gente está fazendo uma pequena porção só para mostrar para vocês. Só para vocês como é que é o processo. Então a gente aqui, ó. Pessoal, sempre importante, ó. Coloque a coisa. Se ela picar, você pode largar. Maravilha, olha só. Vocês veem que já vem saltando o aroma, vem sentindo, olha, isso aqui... O pessoal em casa sofre comigo, né? Porque a gente faz as receitas, até brincaram comigo, só, Rodrigo tem que, depois do programa tem que botar uma teleentrega. Também. Que o pessoal assiste e fica com vontade de comer. Liga pra gente aí que a gente ajuda. Exatamente. Então, pessoal, pra vocês verem, a costelinha de tambaqui, ele é um peixe amazônico. Ele é branco, né? Então tem que cuidar muito com a textura que ele vai ficando na frigideira, ó. Certo. Por exemplo, aqui já temos muito calor, vamos dar uma diminuída. Maravilha. Para que ele não e só... peixe é isso, né, Leandro? Frescor. Exatamente. Sutileza, não precisa passar demais. Não. Senão ele vai ficar seco. Porque tem que ter umidade. Aqui no Porto Del Toro, isso tu vai recebendo, você vai recebendo em forma de sequência. Exatamente. O cara passa o risoto, ali tem uma paella de frutos do mar que a gente passa junto. Temos 2 tipos de camarão com casca, que é feito um molho finas ervas, um molho desenvolvido pela gente. O tradicional alho e óleo que todo mundo gosta, todo mundo aprecia. E ainda disso vai mais o risoto e mais a costela de tambaqui. A gente também faz um congrio assado no forno e selado com extra virgem também.
e mais o salmão com molho maracujá. Isso passa tudo em sequência na mesa, fora todo o buffet outro que a gente monta ali com 5 pratos crentes. Camarão na moranga, frutos do mar à milanesa. Também temos uma lula recheada com queijo, ao molho champanhe, que é uma delícia. Um dos pratos que mais sai aí dentro também. Sem falar também o nosso buffet de saladas que a gente... Imbatível. Sensacional o buffet de saladas. E também nesse dia é acrescentada mais ou menos de 6 a 7 tipos de salada base de frutos do mar, com lula, camarão, mexilhão, enfim. Maravilha. Depois o próximo passo? O próximo passo é deixar ele pronto. E aqui vê que ele está ficando seco, a gente usa o nosso bom e extra virgem aqui para dar uma ajudinha para nós. Só para finalizar. Que o segredo é esse, gente. Para quem sabe apreciar esse tipo de peixe, costelinha de tambaqui, uma iguaria, tá? É sal, pimenta do reino, temperinho da casa, que é um caldo suave que ele deixa marinando, bastante azeite de oliva para sentir o sabor da carne. Né? E cuidado com o tambaqui, que ele é um peixe muito gorduroso. Hein? Exatamente. Ele solta muita gordura, ele é muito gorduroso. Entendeu? Isso também ajuda ele a ter o sabor que ele tem. Exatamente, exatamente. Maravilha, Leandro. Agora o que a gente vai fazer? Vamos empratar e mostrar para vocês então as receitas que a gente fez aqui. A entrada, que é a casquinha de queijo com a carne de siri, acompanha bolinho de bacalhau, então você vai ser recepcionado aqui no Porto del Toro dessa maneira. Depois você tem todas as saladas para você servir, os pratos quentes no buffet, você pode escolher, e toda a sequência que passa na mesa. É para vir com calma, sentar num belo ambiente, com um belo serviço, sem dúvida nenhuma. Aqui a gente está mostrando um pouquinho só do que é a Noite de Frutos do Mar aqui do Porto del Toro. Toda a quinta à noite. Ok? Rápido intervalo e voltamos com o Truques de Cozinha. Muito bem. Leandro, como chefe de cozinha, tu tem um desafio muito grande aqui no restaurante, né? Coordenar tudo isso, setor de carne, de sobremesa, saladas, frutos do mar, feijoada. É complicado isso tudo, né? Mas os pratos executivos. Sim. Vamos falar um pouco dos executivos, servido ao meio-dia, né? Sim. Como é que funciona? O prato executivo é um prato assim com preço adequado para o meio-dia, entendeu? Uhum. Porque a pessoa não tem um hábito assim e também não tem tempo para usufruir de tudo aquilo que vai se pagar. Exato. Então a gente fez um mix do nosso cardápio e serve à mesa. O abacate, a pessoa não acompanha o buffet de saladas, certo? Entendeu? Não acompanha a sequência de carnes, mas a salada vai à mesa. A salada vem à mesa, é um mix de folhas com um toque de palmito, tomate, assim, uma salada muito bem montada, bem elaborada. E também a carne com a mesma qualidade que é servido no dia a dia normal, no nosso rodízio. E a massa, só que isso vem em porções, né? E no prato executivo, tu escolhe quais carnes que tem de opção? No prato executivo, as opções de carne são picanha, carnes bovinas, né? Picanha, filé mignon, entrecô, entendeu? Aí tem peito de frango, salmão, carré de cordeiro e tibone de cordeiro. Essas são as carnes. E acompanha? Isso, mas nada impede também de as outras carnes que estão no nosso cardápio ser servida também, não tem problema. Ok, pode escolher a carne. Vai a opção do cliente. Escolhe a carne e a guarnição. E a guarnição, exatamente. Que é o espaguete selecionado, grano duro, né? Certo. Então, e os molhos tradicionais da nossa casa, cuidadosamente preparados, com os ingredientes de primeira, tudo. Maravilha, maravilha. Então tem uma bela opção para você, né, que quer almoçar ao meio-dia, tem um preço bem em conta, com o serviço do Porto del Toro à sua disposição, num ambiente maravilhoso, fácil estacionamento, uma bela pedida. E é claro que o restaurante funciona no dia a dia com excelentes grelhados, as qualidades das carnes usadas aqui são impressionantes, que é um cuidado todo especial que o chefe tem, que a equipe do Porto del Toro trabalha, né, justamente com os cuidados
para fazer da sua presença aqui realmente a melhor possível. Isso é verdade. Bem ressaltar que, como se fala, toda essa estrutura que tu comentou, eu não conseguiria tocar ela se eu não tivesse uma boa equipe de colaboradores por trás de mim. Sem dúvida nenhuma. Então, se um pouco tudo que a casa é graças ao pessoal que está por trás de mim me ajudando aí, que tem excelentes profissionais competentes comigo, alguns formados por nós, alguns ajudou nós formados do que o restaurante é hoje. Show de bola. Gente, nós temos a feijoada todo sábado aqui no Porto del Toro. E a gente vai mostrar um pouquinho dessa feijoada, a gente fez umas imagens no sábado. E antes de a gente mostrar a feijoada, como é que é essa história? Onde começou a feijoada? A gente fez uma matéria especial para vocês. Na época da escravidão, os senhores de engenho não comiam as partes menos nobres do porco, como orelhas, rabos ou pés, e davam tais partes aos seus escravos. Como a alimentação dos mesmos era baseada apenas em cereais, como milho e feijão, resolveram pegar as partes do porco que eram rejeitadas e juntá-las com o feijão, cozinhando tudo em um mesmo recipiente, além de adicionar água, sal e pimentas diversas à mistura. Estava feita a primeira feijoada. Hoje, a feijoada é um dos pratos mais famosos da culinária brasileira. Queria agradecer por dar essa oportunidade de eu estar aqui junto mais uma vez, fazendo um programa aqui no Porto del Toro. Hoje a gente juntou 2 programas, Botei o Truques de Cozinha, que é o programa que eu faço a receita, com o Gastronomia, que é o que eu saio pra rua para mostrar o que existe de melhor. E como aqui tem tanta diversidade no restaurante, merecia esse tempo todo para a gente mostrar boas receitas na cozinha, falamos dos pratos executivos, falamos da feijoada, mas em especial o carinho, porque a gente vê que Caxias não tem bons lugares, né, para se comer frutos do mar. E aqui realmente tu tem um cuidado especial com isso. O teu agradecimento é o mesmo de minha parte. Obrigado pela oportunidade, obrigado por você ter dado essa oportunidade para a gente, para nós podermos mostrar um pouquinho do que nós fizemos aqui. E realmente a gente faz com muito carinho, com muita atenção, para que a gente possa passar isso para o nosso cliente, que eu acho que é ele que merece, ele é o motivo de tudo isso, que nós vamos ver, né? Exatamente. De tudo que foi gravado aqui. E existia sempre eu diria até um preconceito, eu acho. Não é preconceito, é cultural, né? Pela distância do mar e tal. Então é muito difícil você realmente conseguir comer frutos do mar fresquinho. É difícil. Não adianta a gente querer se iludir, eu mentir para o meu cliente que é tudo fresquinho, que não é. Sim. Tá? Não tem como. Mas existe sim maneiras de ser preparadas, especiais, né? Realmente com dedicação. Exato. Que transforma esses frutos do mar em bons pratos. Sem dúvida nenhuma. Até porque até então não tinha uma tecnologia de congelamento. Hoje existe o ultracongelamento, que o fruto do mar sai do mar e já é congelado instantaneamente, então está ali com o frescor, é congelado, mas... Então nós estamos, vamos dizer assim, quebrando paradigmas, né? Exato. Implantamos a Noite de Frutos do Mar, ela já tem aí 8 anos, né? Eu diria que hoje ela está num momento melhor, está mais elaborada, com pratos bem elaborados, com uma boa diversidade, assim, além de quantidade, exato, qualidade, né? E várias opções numa sequência. O que você não encontra, né? O que você não encontra no dia a dia ou em restaurantes da cidade e da região. Exatamente. Então é isso que nós oferecemos. A gente oferece vários pratos, com a opção que você tem de poder experimentar todos e não ficar somente num. Exatamente. Né? E claro, né? Não adianta também você ter só quantidade, que essa também é uma preocupação nossa. Não é só quantidade. Tudo bem, quantidade, maravilha, ótimo, mas em qualidade sempre em primeiro lugar. E a qualidade ela começa pela entrada dos ingredientes, pela qualidade da tua equipe que está nos bastidores, que a gente acompanhou durante um dia inteiro de gravação, a gente passou o dia aqui gravando. A equipe de serviço, esse cuidado que tu tem, tanto tu quanto o Leandro, que estão sempre na sala, cuidando dos clientes, cuidando de cada mesa, né, ouvindo, que vocês ou
ouvem os clientes para realmente saber aonde que os clientes querem que vocês criem novas receitas, e assim foi que o crescimento do Porto Doutor se deu, né? Eu acho que não tem ninguém melhor para me dizer para mim, tá bom, tá ruim, que o meu cliente. Exato. Eu tenho que ouvir ele, sabe? Não é nenhuma questão de obrigação, é uma questão de satisfação. E assim, o meu cliente, ele tem a certeza que ele pode vir aqui, falar, vai ser ouvido, e dentro das proporções a gente vai realizar aquilo que ele está pedindo. Então é o respeito. Sem dúvida nenhuma. É o respeito que a gente tem por ele. Eu acho que essa é a base de um todo, de um sucesso, né? E que graças a Deus a gente está começando a alcançar, tá conseguindo conquistar o nosso espaço, eu diria, né? Ao sol. Eu digo na cidade, na região, mas, cara, com muita humildade, sabendo que é um dia após o outro. Exatamente. Um dia após o outro. Exatamente. Eu vi aqui que uma parceria com a FISA, Cristal, que é o novo empreendimento da FISA. Vamos mostrar um pouquinho então nesse momento FISA, que a gente tem no programa. O Zé também é parceiro da FISA, está aqui o folderzinho para quem vem ao Porto Doutor. Bons produtos, bons parceiros. Bons parceiros, sem dúvida Resultado nenhuma. final, ótimo. Sem dúvida nenhuma. Vamos conhecer então o Cristal, novo empreendimento da FISA. Cristal Exposição. Valioso é o que você vive. Um projeto que reflete o estilo do bairro mais charmoso da cidade. Exuberante sob medida, sofisticado à sua maneira. Elegância e exclusividade para os momentos mais tranquilos. Infraestrutura completa para os momentos de lazer e descontração. Desfrute sua tranquilidade. A essência de viver bem ao seu alcance. Saúde e bem-estar exclusivamente seus. O espaço mais exclusivo reservamos só para você. Um lançamento Exacta FISA. Visite o living decorado. Zé, mais uma vez eu te agradeço, porque realmente eu passei um dia muito bacana hoje, sabe? Foi um prazer fazer esse programa desde o início, que a gente chegou cedinho aqui, né? Incomodamos um pouquinho com luz, com toda essa montagem que a gente precisa de infraestrutura para fazer um bom programa para o pessoal que está em casa. Claro. E assim, o Truques de Cozinha, ele é um programa que tem uma preocupação. São 8 anos que eu estou no ar, e eu tenho uma preocupação não só de fazer boas receitas, mas também mostrar bons lugares, né? E aqui está muito bem representado isso que eu estou falando. A gente indica, sabe? E as pessoas estão prestigiando, isso é muito importante. Eu quero agradecer ao público do Truques de Cozinha, porque aonde a gente vai e mostra, né, todo mundo tem o resultado imediato. Eu tenho certeza que isso vai acontecer aqui também, porque nós mostramos um pouco do que é Porto Doutor. O respeito ao ingrediente, o carinho com a receita, como o Leandro falou, isso para mim assim, tem dois ingredientes que tem um bom ingrediente e carinho, não tem como dar errado a receita. E aqui realmente a preocupação de sutileza nos temperos, de harmonização dos pratos, uma boa carta de vinhos, um bom serviço de sala. E tá aí o convite, gente, a Noite dos Frutos do Mar, né? Na quinta-feira à noite, então vale a pena você vir conhecer. Feijoada aos sábados, o almoço, né, com as carnes grelhadas com fogo de lenha, que é outro sabor na carne, sem dúvida nenhuma, os cortes exemplares e os pratos executivos. Um pouquinho a gente conseguiu mostrar, agora você faça a sua parte e venha para cá para conhecer de perto, né? A Noite dos Frutos do Mar é a grande dica
desse programa de hoje. Como também, né, quem está aqui por perto, estacionamento fácil, vim aqui para... Posso reforçar o convite? Por favor, deve. Então fica o convite, né, para, assim, um convite e um agradecimento, cara. Eu tenho que agradecer porque a gente hoje tem muitos amigos. Não são clientes, são grandes amigos que a gente conquistou aqui ao longo desse tempo. Então fica o convite aos amigos, os que não conhecem a Noite de Frutos do Mar, que venham conhecer. Exato. E os que já conhecem, que retornem, que voltem. E não só Frutos do Mar, né? Tem todas as opções do dia a dia, grelhados, saladas, massas e aos sábados durante o inverno feijoada. Então, muito obrigado ao nosso querido público. Isso aí. O pessoal de Farroupilha e Bento, que também a gente tem a nossa audiência lá maravilhosa, certo? Venham a Caxias, no Shopping Iguatemi, Porto del Toro. É uma excelente pedida. Eu fico por aqui e até o próximo Truques de Cozinha. Obrigado.